Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje a gente vai fazer a leitura e a meditação de Provérbios 10, que diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o pai, o filho tolo entristece a mãe. Tesouros injustos não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. Deus não deixa o justo passar fome, mas reprime a ambição dos ímpios. A mão preguiçosa causa pobreza, mas o braço trabalhador enriquece. Quem armazena no outono é filho prudente, quem dorme na colheita é filho da vergonha. As bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios esconde a violência. A memória do justo é bendita, mas o nome do ímpio apodrece. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o estúpido é punido por seus lábios. Gente, esse Provérbios hoje, né, 10, ele traz muito sobre a diferença, né, da sabedoria e da insensatez, da justiça e da injustiça. E aqui a gente vai ver, né, que o sábio de coração, ele aceita os mandamentos, mas o estúpido é punido por seus lábios. Ou seja, o sábio, ele busca caminhar temendo a Deus, né? Fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. E a gente sabe, né? Nós que somos cristãos e que buscamos ler a Bíblia, sabemos que a Bíblia é o manual da vida. Tudo aquilo que é ensinado aqui na Bíblia é o que dá certo, né? Há mais de 2000 anos, né? Então é algo que deu certo, né? Dá certo e vai continuar sempre dando certo. Então a partir do momento que se desvia, né? Daquilo que é ensinado aqui nesse manual da vida, naturalmente a pessoa, ela vai ser punida, né? Ou seja, ela vai passar por coisas que talvez ela não precisava passar se ela tivesse feito aquilo que é alinhado, né, com Deus. E por que muitas vezes as pessoas saem do alinhamento daquilo que Deus tem pra gente? Por quê? Porque tudo que Deus tem pra gente é o melhor, certo? Ele deixou o manual da vida, ou seja, a Bíblia, com o intuito de que a gente faça aquilo que agrada a Ele. Porque o temor de Deus, né, ele faz com que a gente siga a sabedoria, né? E a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela vem do temor de Deus, né? A Bíblia vai nos ensinar sobre isso. Então, por que muitas vezes as pessoas não seguem, né? E acabam muitas vezes passando por coisas que poderiam ser evitadas? Muitas vezes por ignorância mesmo, a pessoa não tem, né, o conhecimento. Outras pessoas, muitas vezes, elas conhecem, mas elas não colocam, né, em prática, né? Muitas vezes por não saber como colocar em prática, muitas vezes por saber, mas não querer, preferir seguir seus próprios desejos e sentimentos. E outras pessoas porque ainda estão aprendendo, né? Então, existem vários casos, várias questões, mas a verdade é que quanto mais a gente lê a Bíblia, né? O nosso maior intuito em ler a Bíblia é buscar, né? Realmente praticar. Ter atitudes, né, pra gente poder colher, né, esses frutos maravilhosos, né, que a Bíblia, ela nos traz, né, que os princípios cumpridos, eles geram aí promessas, né, então que a gente possa colocar em prática para que a gente possa ter esses benefícios, né, aceitando os mandamentos do Senhor e fazendo aquilo que agrada o coração dele. Por quê? Porque no fundo, gente, tudo isso que o Senhor nos ensina é só pro nosso bem, é só pro nosso melhor, certo? Então que a gente siga aqui, diz assim: quem caminha na integridade, caminha com segurança. Quem segue caminho tortuoso acaba descoberto. É aquela coisa, né? Tudo no final sempre, né, aparece, né? Às vezes a pessoa quer trair, fazer coisas erradas, enfim, fazer coisas às vezes que, ninguém vai descobrir. Não, gente, aparece. Então, assim que a gente busca ser fiel, né, leal e fazer, né, agir com integridade, né, fazendo o nosso melhor, né? Quem pisca o olho para fingir causa tristeza. O estúpido é punido por seus próprios lábios. A boca do justo é uma fonte de vida, mas a dos ímpios esconde a violência. O ódio provoca brigas, mas o amor, ele encobre todas as ofensas. A sabedoria pode ser encontrada no lábio dos sábios. A vara é para as costas dos insensatos. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do tolo é um perigo iminente. A fortuna do rico é sua proteção, mas a ruína dos pobres é sua miséria. O salário do justo conduz para a vida, mas o ganho do ímpio leva ao pecado. Muitas vezes, o justo, né, é aquela pessoa que busca fazer aquilo que agrada o coração de Deus, né? E tudo aquilo que ele busca fazer, ainda que por hora parece que não tem, às vezes você vai fazer alguma coisa e você busca praticar justiça. Às vezes, quando você vai praticar justiça, parece até que você tá perdendo, né? Só que, na realidade, você tá ganhando. Hoje até eu tava tendo uma mentorada minha e ela tava compartilhando que o marido dela trabalhou num local, né, onde ele tinha chance de colocar, assim que ele saiu do local e tal, por questões pessoais, ele tinha chance de colocar ali, né, o dono, né, enfim, a empresa, né, poderia ter colocado
na justiça, mas por causa dos valores, ele disse, não, eu não vou fazer isso, né, por causa dos valores. E o tempo passou e hoje ele tá colhendo muitas coisas boas, né, muitas coisas boas. E teve outra pessoa que também trabalhava no mesmo emprego que acabou colocando a empresa na justiça que, no final, né, ainda que tenha ganhado ali o dinheiro e tal, mas no final, com certeza plantou coisas ruins, né, porque depois acaba se prejudicando no final também, né, no futuro, né. Então, às vezes, quando a gente é íntegro, quando a gente busca, né, de fato, fazer as coisas ali com justiça, a impressão que dá é que você não tá ganhando, não é verdade? Só que, na realidade, você tá ganhando muito, viu? Porque ainda que você não ganhe na hora, tudo aquilo que você faz de correto, de justo, mais cedo ou mais tarde vai trazer para você muitos benefícios. Enquanto aquilo que o ímpio ele faz, leva ao pecado, né? Então, às vezes ele ganha na hora, mas ele perde, né? Então, que a gente possa buscar, né? Que pedir sempre ao Senhor que nos ajude sempre a buscar ser justos, justas, para que a gente, ainda que por hora, assim, parecer, né? Que às vezes você vai tomar uma decisão, parece que você vai perder na hora. Quantas decisões, às vezes, eu tive que tomar na minha vida, gente, que na hora eu tive que ter renúncias, né? Parecia, assim, que eu tava perdendo, né, mas eu sempre olhava pro futuro, assim, eu pensava, cara, no futuro eu sei que eu vou ganhar, vai ser o melhor, é aquilo que eu entendo, né, diante da minha fé, que vai agradar o coração de Deus. Então eu abri mão de algumas coisas, renunciei, né, tive que tomar algumas decisões que também na hora, assim, parecia que não, nossa, né, de imediato só ia me trazer perda aparente, né, mas no final eu sempre tinha aquele olhar de fé, né, não, logo no futuro, né, no futuro próximo vai me trazer muito mais benefício. E de fato, me trouxe, tem muitas coisas que hoje eu agradeço a Deus por estar vivendo, porque algum tempo atrás, né, eu tive que tomar algumas decisões que aparentemente pareciam perdas, mas que hoje foram verdadeiras bênçãos na minha vida. Então assim, qual é a decisão que talvez você precise tomar, que às vezes por hora parece que tá doendo, né, que tem muitas vezes que renunciar, mas que você, por fé, você sabe que logo você vai colher os frutos dessa decisão. E que vão ser muito bons, né? Então que você possa andar nesse caminho da vida, entendendo que tudo aquilo que a gente faz com fé, gente, com amor, sabe? Com verdade, com justiça, caminhando no caminho de justiça, sempre vai vir bênçãos para nossa vida, sabe? O Senhor, ele é muito fiel, sabe? Deus, ele não esquece nada. Às vezes você acha que o Senhor esqueceu, você fez, ninguém viu, mas Deus, ele conhece seu coração, Deus, ele conhece as motivações do seu coração, ele conhece suas atitudes e ele não deixa, né, de te dar aquilo que é seu por direito, sabe? Então, vamos continuar aqui. Quem observa a disciplina caminha para a vida, mas quem despreza a correção se extravia. Quem disfarça seu ódio tem lábios mentirosos. Quem espalha calúnia é insensato. Não falta pecado em quem fala demais. É prudente quem põe freio na boca. Eita, aqui tá sempre nos lembrando, né, da gente cuidar com as nossas palavras, né? Porque as palavras, elas são... a gente pode usar pro bem ou pro mal, né? Que a gente possa usar a nossa boca para abençoar a nossa vida e a vida daqueles que nos escutam, né? A boca do justo é prata selecionada, o coração dos ímpios não vale nada. Os lábios do justo alimentam muita gente, mas os tolos morrem por falta de sabedoria, por falta de juízo. É a bênção de Deus que faz prosperar. A nossa aflição nada lhe acrescenta. Aqui nos lembra o que é que a bênção de Deus, gente, que nos faz prosperar, né? Então, e a aflição nada lhe acrescenta. Então, ou seja, às vezes você vive preocupado, minha filha, meu filho. Acalma esse coração, confia no Senhor, confia, né, na graça dele, na bondade dele, né? E não vale a pena não você perder tempo se preocupando. Quando você estiver se preocupando, faça como diz em Mateus, né? Lança sobre Deus todas as suas ansiedades, as suas preocupações. Lança é o quê? Joga bem longe, né? Bem longe de você, entrega ao Senhor, né, as suas preocupações e continua, porque a gente até tem pesquisas, né, sobre isso na ciência, que diz que 97, se eu não me engano, % das preocupações que você tem nunca vão acontecer, né? Graças a Deus, né? Ou seja, às vezes você só fica perdendo tempo aí, energia, né? Tempo, vida, com medo, né? Com preocupação, sendo que a própria Bíblia te ensina, olha, tem preocupação? Tá, vai lá, entrega a Deus, lança sobre ele as tuas ansiedades e continue, vai viver, minha filha, vai viver, vai produzir, vai ter atitude, vai fazer aquilo que é bom, vai focar, né, naquilo que é bom no seu trabalho, naquilo que é bom, porque vai vir muita coisa boa disso, viu? Então lança sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, porque as bênçãos dele é que vão te fazer prosperar, é que vão nos fazer, né, sempre prosperar. O insensato
O insensato se diverte praticando o mal. O homem inteligente cultiva a sabedoria. Ao ímpio acontece o que ele teme. Aos justos, porém, será dado o que eles desejam. Oh, glória, que bom. Gente, como ser justo é assim, ó, como vale a pena você ser justo? Como vale a pena? Tem até uma frase que diz que se os injustos eles soubessem quanto a justiça vale a pena, eles seriam justos só para poder ganhar os benefícios que a justiça traz. Então que a gente possa ser justo, que você busque realmente assim, ó, leia a Bíblia e busque realmente assim, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a praticar isso daqui, sabe, a cumprir mesmo os princípios, porque vale a pena, vale muito, meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. Quando vem a tempestade, o ímpio desaparece, mas o justo, ele permanece sempre firme. Aqui lembra, gente, das pessoas, né? Às vezes você vê pessoas passando por... Porque, tipo, todos nós, né? Passamos por momentos de dificuldade, alegrias, né? Tristeza, dificuldade, vitórias, enfim. A gente, né? A gente tá nesse mundo, a gente passa por muitas coisas. Só que assim, você vai ver, né? Como a palavra diz, que você nunca vai ver um justo desamparado, né? Então você vai ver assim, ainda por mais que o justo, ele passe por situações difíceis, você vai ver que sempre as situações levam ele para novos níveis. Você vai ver assim, que aquela situação difícil era para promover ele. Vai levar ele, daqui a pouco, né? Você vê, às vezes ele passa um ponto de dificuldade, daqui a pouco você vê, ele já tá bem. E as coisas viraram, né, pro bem dele, né? Porque quem é justo é assim. As coisas, elas sempre vão virar pro teu bem, sabe? Sempre vem pro teu melhor. Realmente, como a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, os ímpios, eles simplesmente, eles não permanecem, né? Eles desaparecem, né? Enquanto o justo, ele permanece e cada vez que passa, ele tá melhor, entende? Por causa da bênção, né? De Deus, né? E ele buscar realmente praticar aquilo que agrada o coração do Senhor. Continuando. Como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para quem o envia. O temor de Deus prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A expectativa dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios acaba em fracasso. O caminho de Deus é refúgio para o íntegro, mas é ruína para os malfeitores. O justo nunca vacilará, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo faz crescer a sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem agradar, mas a boca do ímpio é perversa. Ou seja, o que significa isso daqui? Significa que o justo, para ele agradar, ele tem que mentir, ele tem que fingir que, né, que ele gosta de tudo, que ele, enfim, é para poder agradar as pessoas? Não. Significa que o justo, ele sempre tem algo bom para falar, né? Ainda que algo bom ali às vezes exorta, às vezes traz, né? Enfim, às vezes não é tão bom na hora que a pessoa descobre, mas ele sempre tem alguma coisa boa para falar, sempre vai sair alguma coisa de sabedoria da boca do justo. Enquanto que da boca do ímpio sempre sai o que? Palavras, né, perversas. Então, ou seja, a gente conhece uma pessoa muito daquilo que sai da boca dela, porque aquilo que a gente fala, gente, é aquilo que tá dentro do nosso coração, né? Então, a palavra de Deus vai dizer isso, né? Que é do nosso coração que vem, né? Os sentimentos, as coisas, e isso é falado através da boca, é que a gente expressa o que tem lá dentro, né? Então, do justo você sempre vai ver coisas que de alguma forma vão somar na vida daqueles que escutam. E do ímpio, infelizmente, não é assim, né? Pelo contrário, você às vezes escuta, você se sente mal, você não se sente bem, às vezes você não gosta daquilo que está sendo ouvido, enfim. Então, que nós possamos, que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos ajudar a sermos pessoas que, quando a gente abre a nossa boca, possa sair, de fato, palavras que abençoam, palavras de justiça, palavras de paz, palavras assim que realmente, sabe, são bênção, são sabedoria para nossa vida e para a vida daqueles que nos escutam. Então é isso. Nosso devocional de hoje finaliza aqui, mas eu te peço, né, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Mulher Virtuosa 360, se inscreva, compartilha com mais amigas e vamos juntas aí continuar, né, esse devocional, porque aqui no Mulher Virtuosa você tem devocional todas as segundas, quartas e sextas comigo, com a Mari e também com a Paula, né, com a Paulinha, a gente chama ela de Paulinha, que também faz parte aqui do nosso devocional. Então que você continue com a gente para que cada vez mais a gente possa crescer aí, né, e realmente andar no nosso propósito. Um beijo, fica com Deus e até o próximo devocional.